Imagina só isso, você tem 18 anos, já ganhou o título brasileiro, já foi a maior promessa do futebol e hoje você mal consegue entrar em campo. Você passou de estrela absoluta a reserva esquecido, de um novo fenômeno brasileiro a alvo de boatos, de críticas e até de rumores de venda para outro clube. O que aconteceu com o Endrick, hein? Será que o Real Madrid desistiu do moleque? Será que tem treta com o técnico? Será que é lesão só? Ou será que é problema fora de campo? Hoje a gente vai desvendar a fundo essa história do começo até o fim. Eu vou te mostrar tudo que está por trás da queda mais estranha que o futebol viu nos últimos tempos. Então se acomoda aí que esse vídeo tá bem interessante. Lá no começo tudo era só expectativa. O nome dele começou a pipocar em tudo que era canto do Brasil. Na base do Palmeiras, Endrick já era monstro, com gols absurdos, arrancadas, jogadas que pareciam até jogadas de videogame, mas o que mais chamava atenção não era só isso. Era o físico, era a força, a explosão. Com 16 anos apenas, ele parecia um tanque de tanta força e explosão que ele tinha nos jogos. Teve um gol lá na Copinha que todo mundo parou para olhar e falou o seguinte: pô, esse moleque é diferente demais, cara, tem alguma coisa aí. E ele era mesmo. Muita gente já botava ele no mesmo nível de surgimento que o Neymar, que o Vinícius Júnior e que o Rodrigo. Veja, nível de surgimento. Só que com um pouquinho mais de hype ainda do que esses três que eu acabei de citar. Mesmo sem ser titular, logo de cara lá no Palmeiras, o Endrick foi conquistando seu espaço pouco a pouco. Ele veio entrando, veio fazendo gol, participando das jogadas, mas teve um momento que mudou tudo. O gol contra o Botafogo. Jogo grande, pressão absurda, o Botafogo era líder naquela época e o moleque vai lá e mete um golaço. O Palmeiras vira o jogo e esse resultado contribuiu para o título do Brasileirão naquela época. Ali, o Brasil inteiro entendeu. Esse moleque ele não é só bom, ele tem alguma coisa diferenciada aí, ele é decisivo, ele é estrela. E tudo isso aconteceu com 16 anos. Com 17 anos, ele já era um dos principais nomes do melhor time do Brasil, que naquela época era o Palmeiras. E não demorou muito para a Europa olhar para ele e dizer: esse moleque é nosso. E aí, em agosto de 2023, veio o anúncio. O Endrick é do Real Madrid. O Real Madrid que pagou quase 200 milhões de reais, fora o bônus. E aí, meu amigo, o nome do Endrick explode de vez. Agora era matéria na ESPN gringa, vídeo viralizando no TikTok, entre outras coisas. Aí até começou um papo de rivalidade com Lamine Yamal do Barcelona, tipo assim: Yamal versus Endrick, quem vai ser o novo Messi versus CR7? Coisas assim começaram a rolar na internet, tamanho era o hype do Endrick assim que ele foi lá para a Europa. A expectativa era gigante, o moleque já era escolhido para ser o novo 9 da seleção. Mas tinha um detalhe, né? Ele só podia se apresentar no Real Madrid quando fizesse 18 anos, em junho de 2024. Enquanto isso, o torcedor do Palmeiras ia curtindo ali os últimos momentos do menino prodígio jogando com a camisa do Verdão. Aí chegou o grande momento. Endrick foi para o Real Madrid. Na época, o 9 era o Roselu. Mas aí o Real Madrid explode no mercado, gasta grana pra caramba e traz nada mais, nada menos que o Tartaruga Ninja, o Mbappé. Cara, aí já viu, né, mano? Mbappé chega com um salário gigante, status de estrela mundial, campeão de Copa do Mundo, e aí a vaga do 9 já era, mano. Só que o Endrick ainda estreou com estrela. A estreia foi contra o Real Valladolid. Ele entra aos 86, o juiz dá acréscimos e ele mete um gol logo na estreia. Isso mesmo, já estreou fazendo gol e não ficou só nisso. Em outro jogo, ele vai lá e marca na Champions contra o Celta de Vigo. O cara tava entrando e tava decidindo, jogando às vezes 4, às vezes 5 minutos e fazendo gols. O mundo inteiro então falou: opa, o moleque vai atropelar. Mas aí, devagarinho, o cenário começa a mudar. O Mbappé começa a se encaixar, começa a se achar em campo, a galera começa a ver que ele também consegue jogar como centroavante, que é a mesma posição do Endrick, e aí o Mbappé vem crescendo, fazendo gols e ganhando moral com o Ancelotti. E aí? E o Endrick? Mesmo com boas atuações, ele começa a sumir do radar. Tem um lance específico que muita gente apontou este lance como um problema. Foi num jogo contra o Getafe. O Camavinga rola a bola na cara do gol, Endrick tenta uma cavadinha e erra. Estava impedido, mas o erro acabou irritando o Ancelotti. Na coletiva, o técnico mandou aquela indireta, na verdade foi uma direta, né? Uma direta de paizão meio bravo, sabe? Ele disse assim: são coisas de jovens, ele tem que aprender, tem que chutar forte, porque isso aqui não é teatro. E a partir daí, o burburinho começa. Jornalista falando que o Endrick não estava agradando o Ancelotti e que o Ancelotti não curte o estilo de jogar do Endrick. O Vampeta também vai na mídia e solta o seguinte: o Endrick não é bom de vestiário, ele tem que melhorar como pessoa.
Tem esse lance aí do Vampeta falando, se liga aí. E aí já começa uma avalanche de comentários. O Endrick é marrento, o Endrick tem estrela, mas não tem humildade, não joga em grupo, faz gol, mas não se entrega nos treinos, ou seja, muitos burburinhos, não confirmados, é claro, né, começaram a surgir como formas de boato na internet. Só que onde a fumaça, há fogo, né? No dia 18 de maio, acontece algo que muda tudo. Lesão no tendão num jogo contra o Sevilha. Com isso, ele fica fora do Super Mundial de Clubes e aí começa aquela teoria da conspiração, né? A gente não vê o Endrick jogar e aí todo mundo começa a falar, ué, cadê o Endrick? A galera não sabia da lesão e achava que ele estava sendo barrado por opção técnica, uma vez que lá nos jogos da Champions League ou nos jogos da Copa do Rei, ele ficava quase o tempo todo no banco. Então, todo mundo achou que seria a mesma coisa também no Mundial de Clubes, só que ele estava lesionado. E tinha também um outro fator que acabou complicando para o Endrick, porque com o Endrick fora, quem é que entra? Gonzalo Garcia, isso mesmo. Ele veio do time B, criado na base do Real Madrid, e ninguém conhecia o Gonzalo Garcia direito. Mas aí o moleque vai e mete 4 gols e ainda dá uma assistência no Mundial de Clubes e em jogos grandes, contra o Borussia Dortmund, por exemplo, e contra a Juventus, jogos decisivos. E nesses jogos decisivos, ele foi participativo e teve muita inteligência tática. E aí, a mídia já começa novamente naqueles burburinhos. Será que o Gonzalo ultrapassou o Endrick? Será que o Endrick virou a terceira opção? Real Madrid acabou, será, desistindo da promessa brasileira? E aí, o Real Madrid jogou a toalha ou não? Jogou nada. Nos bastidores, o clube nega qualquer intenção de vender ou de emprestar o Endrick. Eles sabem que o cara tem talento, mas eles querem ainda muito mais do Endrick. Eles querem amadurecimento do Endrick. Eles quererem amadurecimento do Endrick mostra que realmente tem alguma coisa nos bastidores que não vem à tona, que deve estar relacionado ao comportamento do Endrick. Porque no Real Madrid, ninguém é maior que o clube. E se o moleque chegar com o nariz empinado, não importa o talento que ele tem, ele vai ficar de canto, seja quem for. Eles querem moldar o comportamento e a personalidade, é claro, também a postura. Outros clubes europeus grandes também fazem isso, como o Barcelona. E o que está rolando agora pode não ser uma queda, mas sim um processo de formação de um futuro craque. Porque a gente sabe que o Endrick tem bala na agulha para ser craque. E se você olhar para trás, você vai ver que isso também já aconteceu com outros jogadores brasileiros, como o Vinícius Júnior, por exemplo, que chegou criticado, que não jogava e só foi ser titular quando alguns jogadores se lesionaram, entre eles o Hazard. Outra coisa também aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo subiu devagar e foi ganhando espaço aos poucos no clube, não foi de vez, não já chegou jogando, não já chegou chegando sendo titular. Até o Renier, ele teve pouco espaço, mas acabou sendo emprestado depois. No Real, o tempo é outro, a pressão é muito grande, né? É um time que tem bala na agulha, é um time que tem um orçamento muito alto. E olha só, tem também o caso do Vitor Roque, que era uma grande promessa, que chegou lá no Barcelona e acabou não se firmando. O Vitor Roque foi pior ainda, porque não se firmou e aí foi emprestado para o Betis. No Betis ele também acabou não se firmando e voltou para o Palmeiras, voltou a jogar no Brasil. Mas entre o Vitor Roque e o Endrick tem uma grande diferença. O Endrick já mostrou ser estrela, já decidiu o jogo, já provou que pode jogar no mais alto nível, já fez gol com poucos minutos dentro de campo. E com tudo isso, a pergunta que fica é, será que o Endrick vai dar a volta por cima? Ou é melhor sair e tentar a sorte em outro clube? Mas se ele sair agora, seria um erro, é ou não é? Seria dar razão para quem disse que ele não aguentaria a pressão, que não tinha cabeça, que ele era só fogo de palha. Mas ficar e crescer, mesmo que na marra, mesmo que no banco, mesmo que tendo que ter muita paciência, e vai ter que ter mesmo muita paciência, porque o time está repleto de um elenco cheio de craques, né? Então, paciência vai ser a alma do negócio para o Endrick, né? O problema é que a Copa do Mundo está chegando e ficar no banco não vai ajudar nada, principalmente para quem quer ser convocado. Mas, sendo bem realista, quando o Ancelotti era técnico do Real Madrid, quase nunca escalava o Endrick para entrar em campo, fazendo o Bob Charlton ficar assistindo o jogo do banco de reservas em quase todas as partidas, a não ser na Copa do Rei, onde ele teve mais participação. E para completar, o Ancelotti agora é técnico da seleção brasileira, então esquece, mano. Ser convocado, acho muito difícil. Realmente, algo misterioso acontece entre o céu e a terra quando se trata da escalação de Endrick com os técnicos, né? Porque se a gente for lembrar bem, nem o Dorival Júnior escalava o Endrick. Inclusive, o Dorival Júnior foi até criticado por não escalar o Endrick em várias oportunidades em jogos pela seleção. Então, se for levar em conta todo esse cenário, sair para outro clube para ganhar mais minutagens, visando uma convocação para a Copa, seria abandonar o clube que ele sempre sonhou jogar, pensando em uma convocação que pode nem acontecer.
E uma coisa é certa, o Bob Charlton tem talento, o Endrick tem talento. E ele já mostrou que ele tem estrela e que ele pode decidir as jogadas mesmo jogando poucos minutos. Então, ele tem que aproveitar esse momento de convivência com o Mbappé, com o Vinícius Júnior, e pegando mais experiência, mais confiança e crescendo dentro do clube, porque a hora de brilhar de verdade ainda vai chegar. E quando chegar, a gente vai lembrar desse vídeo aqui. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, comenta o que você acha do Endrick e se inscreve, porque aqui a gente fala a real sem passar pano para nenhum clube, para nenhum jogador. Mas e aí? Você acha que o Endrick vai dar a volta por cima? Ou ele já está com o caminho traçado para ser apenas mais uma ex-promessa de um grande clube europeu, hein? Comenta aí embaixo e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, falou!